Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Do Púlpito ao Público. Nós agradecemos a sua audiência. Fique à vontade em nosso canal. Deixe o seu joinha, comente e compartilhe essa mensagem. E se você sentir o desejo no seu coração de se inscrever no nosso canal, por favor, se inscreva. Eu sou o pastor Elias Azevedo de Souza e desejo a todos um cordial boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário em que você estiver nos prestigiando com a sua audiência. Em homenagem às crianças, eu quero deixar 9 lições importantes que aprendemos com as crianças. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 ao versículo de número 4. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, clamando ou chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Que Deus abençoe e aplique esse texto bíblico em cada vida e em cada coração. Jesus usa a simplicidade para revelar as verdades do Evangelho. Ele fala do Evangelho usando as figuras dos pássaros, das flores, do semeador, das sementes e também das crianças. Certa vez, ele ilustrou a vida cristã usando o comportamento de uma criança, dizendo: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, versículo 3, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Que lições podemos tirar da vida da criança? Quero deixar 9 lições importantes que aprendemos com as crianças. A primeira lição é: elas são felizes, não sofrem dos nervos, não sabem o que é psicose ou neurose. A segunda lição: toda criança chora, mas o choro dura por um momento, a menos que ela esteja sentindo dores. A Bíblia diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo de número 30, versículo 5. Pode a tristeza durar até ao anoitecer, mas a alegria, ela vem pela manhã. As crianças têm facilidade de recuperar a sua alegria. A terceira lição importante que aprendemos com as crianças é que as crianças são sinceras, elas são francas. Assim devem ser os nossos atos, palavras e também a nossa vida cristã. Precisamos ser sinceros. Você sabe qual é a origem da palavra sincera? Veio do latim e se originou de 2 palavras, sem e cera, sem cera. Os artistas, ao fazerem vasos e estatuetas, falsificavam o produto colocando cera nos que apresentavam defeitos. Com o tempo e o sol, os vasos e as
estátuas começavam a apresentar os seus defeitos. Então, os vasos bons e originais eram sem cera. Daí surgiu a palavra sincera, ou seja, sem cera. O cristão não pode ser falsificado. Ele precisa ser sincero em todos os seus atos. A quarta lição importante que aprendemos com as crianças são: as crianças confiam no cuidado paternal. Os filhos, quando crianças, confiam nos pais incondicionalmente. Uma tempestade açoitava certo navio em alto mar. A tripulação e os marinheiros corriam de um lado para o outro. Os marinheiros se esforçavam para salvar o navio. E os passageiros, quando num camarote, viram uma criancinha bem tranquila. Eles convidaram a criança a sair. E a criança calmamente respondeu: "Não se preocupem. Eu não tenho medo, porque o meu papai é o piloto deste navio. Quantas vezes o mar desta vida quer nos tragar? Precisamos confiar no Pai, nos lançar nos braços do Pai, ao piloto divino." A criança confia na alimentação providenciada por seus pais. Assim também deve ser conosco. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a vestimenta? A quinta lição importante que aprendemos com as crianças: as crianças são afeiçoadas. Nada tem mais valor para uma criança do que um abraço e um beijo dos seus pais. Como filhos de Deus, temos afeição por ele, a quem chamamos Pai. Como filhos de Deus, temos afeição por ele, a quem chamamos Pai. Sexta lição: as crianças são humildes. Toda criança nasce sem preconceito. É um papel em branco. A sociedade é que vai imprimindo nelas os preconceitos, o orgulho e também o egoísmo. Essa foi a lição primordial que Jesus quis ensinar aos seus discípulos. Havia entre eles contendas e discórdias, porque cada um queria ser o maior no reino de Deus. A prática da humildade é uma joia preciosa para Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A sétima lição importante que aprendemos com as crianças: as crianças não guardam ódio, rancor. Duas crianças brigam e no dia seguinte já passou e continuam sendo amiguinhas. Oitava lição importante que aprendemos com as crianças: as crianças têm o desejo de crescer. O crescimento é-lhes necessário. Sem crescimento não existiria saúde. O cristão precisa crescer na graça
e no conhecimento divino. O cristão estagnado, estacionado, parado na sua experiência espiritual, certamente morrerá. A nona lição que a criança nos ensina é que a criança precisa de alimentação sólida, alimentação correta para a sua idade, a fim de crescer e ter saúde. Assim deve ser o cristão. Diz o apóstolo Pedro: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual para o crescimento, para a salvação. 1 Pedro 2, versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Busquemos as virtudes das crianças, na felicidade, na sinceridade, na confiança, no cuidado paternal, no afeiçoamento com os familiares, na humildade, no crescimento e na alimentação espiritual adequada. Se quisermos ter o privilégio de entrar no reino de Deus, é mister ser como a criança. Vamos orar? Senhor, queremos ser como as crianças, te amar pelo que o Senhor é, acreditar sempre em ti, ó Pai. Que haja em nós a felicidade das crianças, a sinceridade, a confiança no Pai Celestial, a humildade e o desejo de crescer espiritualmente, nos alimentando do puro leite espiritual que vem da sua palavra, da palavra do nosso Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero deixar aqui algumas dicas de leituras para o nosso crescimento espiritual. A Bíblia das Descobertas. Esta publicação é uma publicação infanto-juvenil e conseguirá se aprofundar na palavra de Deus às crianças. O leitor descobrirá, por exemplo, que preparar um simples sanduíche pode ter tudo a ver com a hospitalidade. Temos também a Bíblia explicada para as crianças. Excelente ferramenta para despertar no pequenino leitor o interesse em estudar a palavra do nosso Deus. Temos também a Bíblia de recursos para o ministério com crianças, a mais completa e eficiente ferramenta de auxílio de ensino para as nossas crianças sobre o amor de Jesus Cristo para com elas. Esses livros, essas Bíblias, nós encontramos na Amazon. E eu deixo aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa acessar a página na Amazon e ver ali a quantidade de Bíblias e livros que podem ajudar a edificar as crianças. Que Deus a todos abençoe e dê um ótimo dia das crianças para todos. Que Deus abençoe as crianças que fazem parte da sua família, que elas sejam alcançadas pelo Senhor Jesus com as mais ricas bênçãos, trazendo para cada uma delas o desenvolvimento físico, emocional e espiritual, e que elas cresçam como Jesus cresceu, em estatura
em graça, trazendo alegria para todos os familiares e em sabedoria para com Deus e para com os homens. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.